Boa noite, meus irmãos do Centro Espírita Cristão Chico Xavier de Ouro Fino. Mais uma vez, muito obrigado pelo convite. E hoje nós vamos fazer um comentário a respeito do Filho Pródigo, capítulo 15 de Lucas. Mas antes de iniciar, vamos à nossa prece. Agradecendo ao nosso Pai Celestial a oportunidade de mais uma vez falarmos do Evangelho de Jesus. Pedimos aos irmãos espirituais que nos auxiliem para que possamos transmitir de forma clara e objetiva essa parábola de Jesus. E nos abençoe os nossos irmãos, abençoe a todos. Que Deus nos proteja hoje e sempre. Essa parábola é considerada por muitos um poema espiritual. Tal a colocação que é dada, é mostrado de uma certa forma a evolução do ser humano através do erro para se aproximar do Pai Celestial. Não é apenas uma parábola simples, como muitos tentam passar. Não é uma parábola simplesmente material, porque Jesus veio nos falar do Espírito, não para somente matéria, mas ele se utilizou muito bem das coisas materiais para falar das coisas do Espírito. Então, nos permita ler o texto dessa parábola, que é até longo, onde ele diz: um homem tinha 2 filhos. Disse o mais novo deles ao pai: Pai, dá-me o quinhão dos bens e me toca. Ao que ele repartiu os bens. Passado pouco dia, o filho mais novo juntou tudo e partiu para uma terra longínqua. Aí esbanjou sua fortuna numa vida dissoluta. Depois de tudo dissipado, sobreveio uma grande fome àquele país, e ele começou a sofrer necessidade. Retirou-se então e pôs-se a serviço de um cidadão daquela terra. Este o mandou para os seus campos guardar os porcos. Ansiava ele por encher o estômago com as vagens, e os porcos comiam, mas ninguém lhes dava. Então entrou em si e disse: quantos trabalhadores em casa do meu pai têm pão em abundância, e eu aqui morro de fome. Levantei-me e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me tão somente como um dos teus trabalhadores. Levantou-se, pois, e foi em busca de seu pai. O pai o avistou de longe, e, movido de compaixão, correu-lhe ao encontro. Lançou-lhe ao pescoço e o beijou. Disse-lhe o filho: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, ordenou aos seus servos: depressa, trazer-lhe a melhor veste e vesti-la, pondo-lhe um anel no dedo e calçados nos pés. Buscai também um novilho gordo e corneai. Comamos e celebremos o festim, pois esse meu filho estava morto e ressuscitou, andava perdido e foi encontrado. E começaram a celebrar um festim. Entretanto, estava o filho mais velho no campo. Quando voltou e se aproximou da casa, ouviu música e dança. Chamou um dos criados e perguntou o que era aquilo, e respondeu-lhe: chegou teu irmão, teu pai mandei cornear o novilho gordo, por eu recebeu são e salvo. Indignou-se ele e não quis entrar. Saiu então o pai e procurou persuadi-lo. Ele, porém, respondeu: há tantos anos que te sirvo, e nunca transgredi nenhum dos teus mandamentos, e nunca me deste um cabrito para eu banquetear com meus amigos. Mas logo que chegou esse teu filho, que dissipou os bens com meretrizes,
lhe mandasse ordenhar o novilho gordo. Meu filho, tornou o pai, tu estás sempre comigo, e tudo que é meu é teu. Mas não podia deixar de celebrar um festim e alegrarmos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, andava perdido e foi encontrado. Devemos fazer algumas análises e é pertinente nessa situação. Primeiro, não era esse o costume de um pai repartir os bens ainda em vida. Outro detalhe, ao tempo de Jesus, o primogênito tinha direito a 2/3 da herança. Um filho pedia a herança para o pai, naquela época, o pai ainda vivo, seria desejar-lhe a morte. E com certeza, ele sofreria grande reprimenda, sujeito até mesmo a perder a vida, pois desejar a morte ao pai naquela época era muito triste, era uma falta grave. E se o pai não o fizesse nada, com certeza aquela comunidade, já a época de Jesus a comunidade era muito forte, é por isso que era chamado muitas vezes do meus irmãos, aquelas comunidades, certamente ele sofreria grande reprimenda. A maioria diz ou pensa simplesmente de forma material. O filho pediu a herança e pelo que já falamos isso a lei não competia assim, né? Pegou todos os seus bens e foi para longe. Quando nós pegamos a Vulgata Latina, nós não vamos encontrar falando isso. Nós vamos encontrar dizendo, tá? E o filho pediu a parte da vida, aquilo que me pertence. O que é que pertence o jovem? O que é que o adolescente deseja? A liberdade. Né? O texto grego também fala, tá? Me dá a parte que me convém. Ou seja, me dá a minha liberdade, eu preciso ter a minha liberdade. E o pai não repreende. Quando isso é traduzido para o Ocidente, é sempre através de coisas materiais. Ou seja, nós precisamos ter algo material para poder explicar isso. Olha, todos nós sabemos, e esse pai é Deus. E quem é o filho? Somos todos nós que queremos viver as aventuras da vida, muitas vezes sem responsabilidade. Né? Aí falando, mas esse filho pegou e foi para longe. Ora, quando nós nos afastamos de Deus, nós não vamos para longe. Quando nós nos afastamos de Deus, nós podemos estar muito próximo de tudo, mas longe daquele Pai Criador. E mais interessante, não é isso? Diz que ele gastou tudo. Ele foi para a farra. Ele gastou toda a sua herança. E gastando sua herança, ele teve fome. E foi trabalhar com o Senhor. E cuidava e tinha uma vara de porcos. E ele tinha vontade de se alimentar daquele alimento que era servido aos porcos. Será que a fome que ele teve foi tão somente uma fome material ou uma fome espiritual? Criadores de porcos naquela região não eram tidos como pessoas de boa vida. Quando nós nos afastamos de Deus e nós começamos a fazer tudo aquilo que é errado, mesmo com a liberdade que nós temos, como dizia Paulo, eu tudo posso, nem tudo devo, mas quando nós nos afastamos de Deus e começamos a fazer as coisas erradas, eu estou servindo a quem? Eu não estou servindo porcos? Ou eu estou servindo algum espírito de luz? Então, quando nós traduzimos isso para a coisa espiritual, há uma mudança de figura.
Talvez Jesus não tenha querido transmitir isso apenas do ponto de vista material. Aí diz mais ainda, um dia ele caindo em si, disse, olha, lá no meu pai, até os servos são melhor tratados, eu vou ter com ele. Ou seja, esse cair em si, nós podemos dizer uma introspecção. O dia ele parou, pensou e analisou, e quando ele estava próximo do pai, ele tinha tudo, ele resolveu voltar ao aconchego do pai. Porque nós não podemos cair em si. Porque nós não caímos para cima. Então essa introspecção, quando ele entrou em si, quando ele teve consciência de o que ele estava fazendo era errado, então ele teve aquele insight, não é isso? E falou, poxa, eu vou voltar para o meu pai. E quando ele volta para a casa do pai, ao longe o pai o avista e sai correndo. Também, talvez, uma outra incoerência, porque um ancião respeitado, ele jamais saía correndo ao encontro de alguém. Tinha uma certa polidez, ele tinha que obedecer. Mas mesmo ele foi correndo ao filho e abraça esse filho. E o filho diz, olha, eu já pequei quanto a ti, eu fiz tudo errado, me recebe pelo menos como um dos seus servos. E o pai manda vir a roupa mais bonita, coloca no dedo o seu anel de família e manda-o trazer um calçado. São todos simbolismo. A roupa mais linda para a festa, o calçado demonstrando que ele não era um servo, porque os servos andavam descalços. Então ele recebe o calçado. E o pai manda fazer uma grande festa. Talvez não tenha sido assim também essa grande festa. Talvez não tenha preciso matar nada. Porque no Ocidente, quando nós falamos de festa, nós falamos de matar. Nós queremos fazer um churrasco com muita bebida, mas vamos fazer uma análise do ponto de vista de um pai e de uma mãe. Um filho que está viajando por muito tempo, morando em outra cidade, em outro país. Quando ele retorna e o pai o vê, a festa interior dentro do seu coração é muito grande. Mas nós aqui no Ocidente só conseguimos falar de uma grande alegria de uma festa se nós falarmos de coisa material. Talvez a festa interior de uma mãe, ela é indescritível quando muito tempo sem ver um filho. De um pai, você não tem palavras para dizer. O coração está exultante de alegria. Será que precisaria essa festa? Mas esse filho é recebido. E toda aquela alegria da festa perturbou o irmão que estava no campo. A tal ponto de quando ele chegou, ele pergunta para o servo, e é isso? E quando o servo relata isso, ele diz ao pai, o teu filho. Veja bem, ele não se refere a ele como irmão, ele refere a filho do pai. E o pai diz, tu sempre estivesse do meu lado, tu tinhas tudo, mas ele ainda reclama maior compreensão, dizendo que o pai nunca deu nada. Quando dizem, e isso é uma parábola de ascensão do homem pecador para Deus, e se revela a todos nós, é porque aquele filho que saiu
ele passou por dificuldades, ele errou, o seu erro, e volta ao Pai transformado. Ele é outra pessoa, ele não é o mesmo que saiu. Por isso que se diz, se você fechar a porta ao erro, as verdades, a sabedoria também ficarão para fora. Esse filho não vai mais errar, porque ele já conheceu o lado do erro e ele volta preparado. Ele volta mais espiritualizado. Enquanto o outro, que ficou sempre ao lado do Pai, ele demonstrou de certa forma um egoísmo sem par. Ele nunca saiu da proteção do Pai. Ele nunca errou. Então ele não conhece a evolução. Ele não sabe o bem nem o mal. E como diz um amigo, passarinho que só vive na gaiola, quando sai o gato come. Então a chance desse irmão que ficou egoisticamente o tempo do Pai, sob a proteção do Pai, quando sair cometer erros piores é muito grande. O outro não. O outro voltou evoluído, voltou conhecendo o bem, conhecendo o mal. Retorna ao Pai modificado, transformado. E nos diz o Emmanuel, embora nós olhamos essas mensagens e sempre olhamos sobre o ponto de vista do filho pródigo, ele disse: é digno de pena ele que ficou com o pai, porque nada aprendeu e ainda por cima se tornou um egoísta. Mesmo tendo tudo que o pai lhe podia oferecer, ele nunca sentiu que era dele. Esse ainda é aquele que diz o Evangelho: o bem nele ainda está por fazer. Aquele outro que saiu e errou e aprendeu, mas volta transformado. O bem já está sendo feito, se não estiver totalmente feito. E quanto a nós? Muitas vezes nós também somos filhos pródigos. Todos nós somos esse filho que muitas vezes abandonamos o pai e saímos por aí sem dar muita atenção a ninguém. Nos distanciamos espiritualmente falando dos nossos irmãos. Nos distanciamos das pessoas que muitas vezes amamos simplesmente pelos nossos egoísmos. Também somos muitas vezes pródigos em ajudar o nosso próximo. Outro dia ouvíamos um exemplo de um médico e, ao contrário do filho pródigo, ele reservou no seu consultório semanalmente 10 consultas para as pessoas que não podem pagá-lo. Ele vai encaixando e diz que o atendimento dele é o mesmo daqueles que podem pagar a sua consulta. E eu fico pensando, esse já não é pródigo. Esse já voltou para junto do Pai, porque ele reconhece a necessidade do ser humano e auxilia. E nós, no nosso dia a dia, na nossa profissão, nós somos como esse irmão ou continuamos também pródigo, só pensando nas coisas mundanas, em dissipar as nossas energias com coisas erradas? No meu trabalho eu tiro um minutinho para atender alguém necessitado. Olha, minha atividade não é nada que eu possa atender alguém, mas será que eu tiro do meu rendimento algo que eu possa doar para demonstrar ao nosso Pai, e eu já deixei a prodigalidade de lado?
Eu, sendo bom falador, por um determinado minuto eu sou capaz de falar de alarme para ouvir um irmão necessitado. Eu ainda continuo sendo pródigo, só querendo que me ouçam. Eu tiro um pouco do meu tempo para visitar um irmão doente, embora saibamos que estamos proibidos de fazer isso, mas não estamos proibidos de pegar um telefone e ligar para um irmão que está doente e perguntar a ele se está tudo bem. Muitas vezes na nossa profissão, os bens que Deus nos deu e repartiu conosco, nós também somos pródigos. Nós também ainda somos avarentos. Porque nós gostamos muito de ser ouvido, não de ouvir. Nós gostamos muito de ser amado, mas ao contrário do que diz São Francisco, nós pouco queremos amar. A prodigalidade não está só naquele que esbanja os bens, mas também aquele que esbanja os dons que Deus nos deu. Eu tenho os dons, e na maioria das vezes eu enterro com medo de o gastar. Então, meus irmãos, essa parábola encerra algo muito interessante, não da coisa material. Como já dissemos, seria até impossível que o filho mais novo pedisse a herança, e seria um desejo de morte do pai, e com certeza quem morreria seria ele. Mas ele explica a nossa evolução através dos nossos erros, muitas vezes erros milenares, e na maioria das vezes continuamos insistindo nesses mesmos erros. Nós deveríamos deixar a nossa prodigalidade de lado para amar mais os nossos irmãos necessitados, distribuir um pouco dos bens que nós conseguimos, olhar para os nossos irmãos de rua e notar nele também um irmão. E muitas vezes nós damos volta, achando que ele não está com uma aparência que nós gostaríamos que estivesse. Mas também nunca nos dispomos a mudar a aparência desses irmãos. Talvez seja função nossa, conhecedores do Evangelho, conhecedores dos ensinamentos do Cristo, mudarmos a nossa forma de ser. Deveríamos realmente levantarmos também e ir ao Pai. O Emmanuel diz: devemos deliberarmos a levantar e ir até o Pai. Confessar muitas vezes que erramos, que durante a nossa jornada nós não fomos um bom filho, mas para fazer isso nós temos que demonstrar o nosso arrependimento, temos que demonstrar que nós já nos modificamos. Ao voltar ao Pai, voltar modificado, para ser digno de realmente ser chamado novamente de seu filho. Difícil? Todos nós sabemos que é. Se voltar ao Pai, levantar-me e voltar ao Pai fosse fácil, eu costumo dizer que todos nós seríamos santos. E nós temos ainda os nossos defeitos enraizados, arraigados no mais fundo da nossa alma. Mas nós precisamos, pouco a pouco, irmos nos despindo desses nossos defeitos e nos deixando de lado as nossas imperfeições com muito esforço. Deixarmos de nos satisfazer com as coisas do mundo
e procurarmos nos satisfazer mais com as coisas de Deus. Sentir prazer nas coisas de Deus. Esse talvez seja o nosso maior esforço. Portanto, meus irmãos, essa parábola é de suma importância, mas não quando analisamos ela de forma material, e temos certeza que de material ela não tem nada. Mas olhamos a letra e mata, e tiramos dali um ensinamento maior, e é o ensinamento do Espírito. Queremos dessa forma agradecer a todos os irmãos que nos ouvem e aqueles que com certeza vão nos ouvir. Pedir ao Mestre Jesus que nos abençoe e abençoe a todos. Ilumine os nossos caminhos para que essa prodigalidade não possa nos ferir. E se porventura um dia andarmos por caminhos diferentes, que possamos logo reconhecer e que a fome espiritual não nos demore, para que nós possamos voltar correndo ao Pai e pedir a Ele que nos aceite novamente no seu seio. Nosso muito obrigado e Deus nos abençoe hoje e sempre.